O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a liminar que suspendia o aumento de tributos sobre os combustíveis em todo o Brasil. Já já o comentário do Prates e do Prisco, mas sobre esse assunto nós vamos ao vivo agora conversar com você, Camila Levin, novamente aí de Florianópolis. A suspensão nem durou tempo suficiente para alterar os preços para nós consumidores, Camila. Realmente, Diane, foram pouco mais de 24 horas em que essa liminar ficou valendo. Ela foi suspensa pelo desembargador Hilton Queiroz. Ele atendeu ao pedido do recurso da Advocacia Geral da União, que representa o governo federal. O órgão argumentou que, sem esse aumento, perderia 78 milhões de reais por dia, prejudicando as contas públicas e, consequentemente, o desenvolvimento econômico do Brasil. O decreto do presidente elevou a alíquota do imposto PIS/COFINS sobre os combustíveis, o que significou no bolso do consumidor um aumento de 41 centavos por litro na gasolina, 21 centavos por litro no diesel e 20 centavos por litro no etanol. E parece que não vai ter como fugir, e o Diane, o que resta para a população é se acostumar com os preços mais altos. É com vocês no estúdio. Esse é o problema, né? A gente ficar se acostumando com tanta situação inadmissível. Prates. Hierarquia. Vai sair do nosso bolso. Mas olha aqui, ó. Todos os governos fazem a mesma coisa. Faltou dinheiro em caixa, gastaram mal, aumento dos impostos. E quem paga? Nós. Enquanto o povo continuar passivo, preço. É um cacuete inaceitável, né, Prates e Diane? Porque é a situação mais fácil, mais tranquila, mais prática e que rende mais recursos, conforme já mostramos aqui há 2 dias atrás. Só esse dos combustíveis são mais de 10 bilhões. Daí quer fazer um PDI, se tiver adesão, que é pouco provável, de 5 mil funcionários, vai economizar 1 bilhão, ou seja, 10% do que aumento do imposto proporciona. Então é um cacuete que precisa acabar, o governo precisa cortar gastos. Isso aí a gente já falou e repete. Os gastos são demais e são mal aplicados recursos, muito na atividade meio e pouco na atividade fim. Os aumentos concedidos ano passado estão agora estourando. E concedeu por quê? Para dar um pouco mais de tranquilidade política para o início de sua gestão no mandato tampão lá do ano passado. Então, essas coisas que vão se sucedendo e deixam o país numa situação delicada. O aumento derrubado pela Justiça, primeiro grau, bobagem, também não é por aí. O Judiciário tem que saber como se manifestar. Isso é assunto para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, alguma coisa assim. Agora, qualquer juiz começar a derrubar uma decisão, mesmo que equivocada, não faz sentido. Era o que ocorria, Prates. Os juízes de várias partes do Brasil proibindo o WhatsApp. Entende? Daí vira uma bagunça, né? Gancho para perguntar para o Prates, já que a gente comenta todos os dias, né, Prisco, de política, os poderes não estão se entendendo? Não, porque o povo não está consciente e bem informado e cidadã, de forma cidadã, para reagir. Então os caras vão decidindo porque se acham alguma coisa. Eu tenho este poder e faço isso. O outro diz, não, o poder é meu. E vai continuar assim enquanto nós não reagirmos do lado de fora. Porque eu vou dizer o que eu tenho dito aqui ultimamente. Só quem tem poder é o povo. Agora o povo tem que ter alguma coisa na cabeça. Não tem nada. E depois de 2013, Prates, e 2014, a população que foi às ruas legitimamente se manifestar, não estou me referindo àqueles ativistas violentos e nem movimentações de partidos ou centrais sindicais. Não, eu estou falando quando o povo foi espontaneamente às ruas, especialmente em 13, mas também em 14. O que ocorreu? Tanto a presidente Dilma Rousseff, à época, como o Congresso, se aceleraram, tocaram situações, mas depois o povo recolheu, puxou o freio da arrumação e está longe de qualquer manifestação. Daí os governantes, os políticos, os parlamentares se sentem à vontade de fazer o que bem entendem. O Michel Temer, presidente, por exemplo, gastou mais de 2 bilhões em emendas parlamentares em 3 semanas, o equivalente ao que havia liberado ao longo do primeiro semestre inteiro. E a oposição berra, a imprensa divulga, mas a opinião pública não diz nada. Bom, a gente vai falar agora ainda de segurança. Eu quero que vocês ainda permaneçam aqui, porque é o comentário de Prisco e Prates sobre segurança pública. O uso de tornozeleiras eletrônicas em presos ainda é pequeno em Santa Catarina, comparado a outros estados. Veja na reportagem.
Hoje, somente 106 presos provisórios que aguardam a condenação utilizam tornozeleiras eletrônicas em Santa Catarina. O número é considerado pequeno comparado a outros estados. No Paraná, por exemplo, são 5.300 apenados no regime aberto com tornozeleiras eletrônicas. E no Rio Grande do Sul, 2.600. O dispositivo seria uma solução para acabar com a superlotação em presídios catarinenses, que contam com uma população carcerária de 21.900 reeducandos e um déficit de 3.600 vagas. É uma alternativa viável aí para as prisões, tanto preventivas quanto para aqueles presos que se encontram hoje no regime semiaberto. Ela desafogaria em muito o sistema carcerário estadual, porque sabemos que o número de presos provisórios é muito grande e também nós temos um número elevado de presos que deveriam cumprir a pena adequadamente no regime semiaberto e estão cumprindo a pena em regime análogo ao fechado. A Comissão de Assuntos Prisionais da OAB atribui o pouco uso ao conservadorismo do Judiciário. Para a Defensoria Pública, a utilização de mais tornozeleiras seria um dos passos necessários para transformar o sistema penitenciário, que passa por um colapso e causa transtornos a todos. Mas o crime é da natureza humana. A gente tem que desmistificar isso e parar com esse discurso barato e fácil que cadeia o remédio para todos os males. Lá em 1700, o Conde de Beccaria escreveu em 1700, e ninguém lembra, que é o seguinte: o que inibe a criminalidade não é o tamanho da pena, é a certeza da punição. Em janeiro deste ano, a Secretaria de Justiça foi notificada pelo Poder Judiciário para adquirir mais de 3.000 tornozeleiras eletrônicas. Só que isso não ocorreu devido à baixa do uso das existentes. Hoje, 50 estão paradas sem previsão de serem instaladas, mesmo existindo uma central de monitoramento apta para controlar 2.000. Um preso custa para o governo R$ 1.800, enquanto o aluguel de uma tornozeleira sai por R$ 249. Quando a gente pune alguém e coloca a tornozeleira, essa pessoa não adentra o presídio. Não é só a questão do custo financeiro. Ela não vai ter contato com outros presos que já estão presos há mais tempo, mais reincidentes, com outros tipos de crime que invariavelmente vão influenciar essa pessoa. Então é muito bom a gente usar a ferramenta da tornozeleira como uma ferramenta estratégica, de ação estratégica para evitar que a gente fique aí fomentando essas organizações criminosas já existentes. O dispositivo é colocado nos detentos assim que eles saem das penitenciárias ou após audiências de custódia nos fóruns. Nesta sala é feito todo o monitoramento. Aqui, através dessas telas, é possível ver todos os presos que utilizam tornozeleiras eletrônicas. Hoje, caso algum deles saiam da área de cobertura, que pode ser até mesmo a casa deles, um alarme soa na mesma hora. E assim, os agentes comunicam os juízes responsáveis pelo caso, que a partir daí decidem o futuro deste preso. Muito bem. Prisco. Duas colocações muito interessantes, hein, Prates? Primeira, do defensor público de Santa Catarina, o Ralph Zimmer, ao colocar que não é o tamanho da pena, mas é a certeza da punição, que não vamos ter impunidade. E também do Leandro, secretário adjunto da Segurança Pública, também um rapaz muito competente, onde coloca justamente o aspecto de não permitir que presos não tão graves, que não tenham cometido um delito tão grave, acabe contaminado por aqueles de maior periculosidade, uma vez adentrando nos presídios, né? Pois é, mas tem uma outra questão, Prisco. A tornozeleira eletrônica para os caras do andar de cima não funciona, não tem pilha, como eu costumo dizer, não me venham dizer que tem. Os caras ganham liberdade depois de terem tido uma condenação pesada. Esta é uma questão. Feita a sentença, o cara tem que cumprir, tem que ter medo do cumprimento desta sentença. Menor de idade pode fazer o que bem entende, sabe que vai ficar livre, vai. Me diga, qual é a casa de detenção, de reeducação ou de ressocialização de menores em Santa Catarina? Não tem. Mas por que não tem? Porque não houve vontade política de fazê-la. E aí ficamos sobrecarregando as polícias, especialmente a militar. Não, é o judiciário que tem que ser responsabilizado. Aqui está, 10 anos fechados. Não, mas a lei não diz nada. A lei não diz nada, o que diz são vontades de toda sorte.
vamos continuar na baderna e o povo sem defesa. Se alguém estiver duvidando, ligue nos programas de polícia que vêm no fim da tarde de São Paulo para todo o Brasil. Ficamos horrorizados pela impunidade, pelo atrevimento de vagabundos. E outra coisa, não me venham dizer que é impossível o bloquear celulares em presídios. Não me venham dizer. Gastam dinheiro em orgias, em bobagens. Todos os governos. Não, mas aqui, todos os governos. Agora... Ué, para um pouquinho, conversa mole é essa. Vão mentir para outro. Agora, Eudiano, há outra coisa importante. Por que Safados. Santa Catarina só 150 tornozeleiras eletrônicas? Se no Paraná são mais de 5 mil e no Rio Grande quase 3 mil. Por que só de 150? 106. Tem 106 não, 106 agora. estão sendo Isso. utilizadas, Quem mas sabe são 150. 150, Não, quem sabe algumas 107. paradas. Isso. Agora, o detalhe é o seguinte, a tornozeleira não é apenas para crime de colarinho branco. Também presos de menor periculosidade podem utilizar e assim alivia as penitenciárias. Até porque aqui em Santa Catarina, só para encerrar, nós não conseguimos construir, implantar um presídio, porque Então, os municípios não aceitam. São José, Imaruí, Tijucas. Crimes menores, Prisco, crimes menores, os caras, os vagabundos, ou não, vão ter trabalhos forçados. Tu vai trabalhar forçadamente e fiscalizadamente. Não tornozeleira eletrônica, porque ele apenas roubou uma maçã. Mas eu te dou. Agora tinha que ter também uma estratégia onde uma decisão do governo do estado de que o presídio vai ser nesse município tem que ser implantado nesse município. Não pode ser dada a possibilidade da prefeita ou do prefeito dizer não, aqui não. Como aqui não? É do interesse público maior, estadual, o município tem que se submeter, até porque a economia gira e não porque tem um presídio ali que essa cidade vai ficar mercê de uma maior criminalidade. Está muito enganado quem imagina isso. Mas eu acho o seguinte, Prisco. Os exemplos no Brasil inteiro mostram que não é isso. Mas eu também acho uma safadeza. Manda construir um baita num presídio num município aqui perto de Florianópolis e os vagabundos de Florianópolis vão todos para lá. Que Florianópolis construa o seu presídio. Estão pensando o quê? Pode construir também, mas o que não pode é cada prefeito decidir os destinos de algo que é do interesse maior que é do Estado. Muito bem. Bom, esse assunto rende com certeza. A gente vai continuar acompanhando essas situações da segurança pública aqui em Santa Catarina.